Boa tarde, penso que finalmente estou em direto, já fiz um vídeo, mas não soube partilhar e colocar isto como devia ter colocado. Vamos voltar outra vez a tudo, não tenho problema, porque tenho tempo. Eu vim a terreiro porque entendi que tenho que vir, até porque me sinto responsável de ter enganado, se calhar, muita gente de uma forma completamente sem culpa, mas não deixo de ter essa responsabilidade de ter enganado várias pessoas. Ao fazer acreditar que o Chega era diferente, mas não é diferente. Isto chegou a um estado que é um estado de sítio, uma coisa horrível, como eu nunca imaginei. Estamos perante um partido pidesco, onde existe uma polícia de internet fortíssima, onde suspendem quem querem, como querem, à hora que querem e da maneira que querem. Já não sem qualquer tipo de vergonha ou de pudor, isto é para suspender e mais nada. É a ordem do chefe, o chefe é André Ventura, como é óbvio, e os lacaios, como tem outro termo, suspendem. Sem qualquer tipo de reunião, sem rigorosamente nada, suspendem. Ponto final, parágrafo. Qualquer pessoa que possa incomodar ou alguém que possa vir a ser candidato a alguma coisa que eles não queiram, eles suspendem a pessoa. O problema é que este órgão é ilegal. O Conselho de Ética é completamente ilegal. O Tribunal Constitucional já o disse que era. Depois, no novo Congresso, como ainda não foi retificado, continua a ser. Porque quem pode realmente suspender ou expulsar terá que ser sempre o Conselho de Jurisdição, que deverá ser um órgão independente. Não sei se o Sr. Taixa agora decidiu ser independente, porque até aqui era dependente e demonstrou com o discurso dele que não era nada independente, que era um órgão perfeitamente dependente da direção, quando o órgão tem que ser independente. Por isso estamos perante uma data de coisas que são completamente surreais no século XXI, uma ditadura, quer dizer, quando dizem que André Ventura é de direita ou de extrema-direita, estão todos enganados. O André Ventura não é de lado nenhum. Ele é preocupado com ele, somente com ele, e cultiva o culto do eu como qualquer líder de esquerda. Nós entramos numa sede, é André Ventura. É mais um quadro do André Ventura, é uma fotografia. É um candidato a uma junta de freguesia, lá vai a fotografia do André Ventura. É o culto do eu. O André Ventura vive numa bolha que parece que está, digamos, que é um político na Síria. Sempre cheio de seguranças, quer dizer, deixou de ser um homem do povo para viver numa redoma. E depois manda os lacaios atacarem. A mim pode mandar o que quiser, porque eu não estou nem aí pelo André Ventura, que se perceba bem. Porque o André Ventura sabe muito pouco de política, mas mesmo muito pouco. E vou-vos explicar porque é que sabe pouco. Ele é um homem que vive de chavões, de discursos pré-concebidos, tem uma oratória boa, sem dúvida, mas é mais do mesmo. É redundante, é redutor. As piadas são sempre as mesmas. É o Chicão que tem medo no cais do Sodré que alguém lhe peça um cigarro. Pergunto eu. É o André mais homem, se calhar, no cais do Sodré que não se tremia todo se alguém lhe pedisse um cigarro. Vamos lá, tens um cigarro. E o André sem seguranças. Até se atirava era ao Rio Tejo. Não é? O André Ventura é um político do sistema. Ele diz que é contra o sistema, mas ele é o próprio sistema que se alimenta do sistema. E criou este partido onde as pessoas estavam indignadas e havia a necessidade de revolta e não sei o quê. E aproveitou muito bem essa onda, com um discurso muito bem conseguido, e as pessoas foram atrás. Agora sentem-se enganadas. Porque reparem, todos os fundadores do partido já não estão lá nenhum. E os que estão vão ser corridos. Ele parece que tem uma empresa privada, de direito privado, e que faz o que quer. Nomeia quem lhe apetece. Nomeou esta senhora, a Cristina Rodrigues, quer dizer, que é a antítese de tudo aquilo que o Chega propaga. E que está no programa do Chega. Como ela não conhecia o programa do PAN, eu tenho dúvidas, mas mesmo muitas, que o André conheça o programa do Chega. Porque ele não tem programa. E ele é um catavento do aeroporto. Uma biruta do aeroporto. É conforme dá o vento. Ele vê uma oportunidade política, lá está ele. E pergunto eu, onde é que estão os defensores da moral, do bom costume? Manuel Matias, um homem para a vida, extremamente religioso,
que em tempos, apesar de toda a religiosidade que tem, não é? Mandava escrever, porque há provas disso, eu cheguei a dizer, mal da Distrital do Porto, quando eu era presidente. Ele pedia a pessoas para escreverem mal, com a ideia que a filha seria deputada pelo Porto, coisa que eu nunca permitiria. Como eu nunca me vendi a Lisboa, e o Sr. Sonso que fica a saber que o primeiro deputado a ser convidado, e o André que não me desminta, porque não pode, fui eu. Agora, quando ele me diz o número 2, o número 3 e o número 4 sou eu que escolho e não é negociável, queria-me pôr cá o pessoal de Lisboa. Comigo não dá, nem pensar. E a partir daí, cria-se realmente uma cortina de ferro, se assim quiserem, não é? Onde o André Ventura, pura e simplesmente, resolveu com o tal Rui Afonso que se vendeu a Lisboa, prometeu-lhe o lugar de deputado, e o homem, sem saber ler nem escrever, porque quem escrevia para ele era eu, e que não desminta, porque eu tenho aqui os textos todos, que lhe escrevi durante a campanha, que lhe escrevi na apresentação de cada elemento da lista dele, que ele nem os conhecia. Fui eu que os coloquei lá, fui eu que os escolhi. De repente diz que é a ordem do André que ninguém pode falar comigo. Oh André, eu não estou nem aí para quem tu mandas falar comigo ou não, pá. Ok? Quem não quer falar contigo sou eu, porque tu não vales nada. E um dia que tenho um frente a frente contigo, desarticulo-te, porque tu tens a mania, quando alguma entrevista te corre menos bem, a culpa é sempre do jornalista, que está para implicar que o Chega, que não gosta de ti. Tu consegues te vitimizar mais que José Sócrates. Tu és uma vítima. Quando tu és um agressor puro, tu tens atos pidescos, putinescos, e depois és enganado, como o Putin foi. Porque ele ouviu aquilo que queria ouvir. Olha, a Ucrânia é fácil, a gente em 3, 4 dias ganhamos. Pá, tu não sabes nada de política. Tu nos Açores, e está aí o Pedro Pinto que não me deixa mentir, que até nos rimos os dois, tu nem sabias o que era o círculo da compensação. Eu é que tive que dizer-te que havia o círculo da compensação e que elegia deputados. Tu não sabias, chegaste lá perdido. Tu lês o livro, tu não lês o livro, tu sabes o nome do escritor e o título do livro e já pensas que podes falar sobre o livro com a vontade e de cátedra. Tu sabes muito pouco de política. E agora estás a pagar favores. Porque os militantes de base te ajudaram a ser quem és. Tu não eras nada. Eras um comentador vendido e cartilheiro do Benfica, que trabalhava sob as ordens do Luís Filipe Vieira, que tanto defendeste durante anos e que nos roubou mais, a nós portugueses, que todos os ciganos que tu não podes juntos. Falas dos subsídio-dependentes. Tu, à tua volta, só tens subsídio-dependentes. Ainda agora contrataste uma. Porque é uma subvenção do Estado, é um subsídio. E com esse subsídio é que tu pagas salários. Não haverá ninguém capaz, dentro do Chega, não seja juridicamente capaz de desempenhar funções. Vais contratar uma mulher que é completamente o contrário, os antípodas daquilo que o Chega defende e que tu não conheces o programa. Ela não conhece o do PAN e tu não conheces o do Chega. Tu contratas o teu bel prazer, como se isso fosse uma empresa de direito privado. Isso é dar taxos. Tens lá a família Matias, toda. Irmão, pai, filha, aquilo tudo junto vale zero. A menos má será a filha. O pai vale zero, porque ele nem escrever sabe, dá erros ortográficos, que é grave. Mas acho estranho um homem realmente conservador dos direitos da família estar calado até este momento, não ter sido capaz de dizer nem ai nem ui, com uma senhora que é precisamente a favor do aborto, a favor da eutanásia, do LGBT, da liberalização da droga. Mas até é bom. Sabes porquê? Porque a ti nunca vi, já disse várias vezes, já me perguntaram, eu nunca vi nada de droga do André Ventura. Zero. Mas sei quem são os que se drogam junto do André Ventura. Eu sei quem eles são. Por isso acredito que a liberalização da droga, assim ninguém precisa fumar escondido. E a parte LGBT também tens tempo, porque muitos podem sair finalmente do armário. Porque também os tens aí. Eu não vejo qual é o problema. Eu por acaso sou heterossexual. Se eu fosse homossexual ou travesti, também os tens, eu assumiria sem qualquer problema que era homossexual. Não vais qual é o problema. Agora, tu ires buscar antídotos, andas com esses fantasmas todos no armário, não é? É que tu parece que estás sempre num clima de guerra permanente. Tu parece que estás em guerra civil contigo mesmo. Parece-nos num cenário de guerra, na Síria, sempre rodeado de seguranças. Quer dizer, vês para o Porto, trazes 11 seguranças, mas alguém te vai fazer mal, pá.
Para que tanto medo? Porquê? Porque és um ditador? Quer dizer, isto é como tu queres. Qualquer pessoa que não pense da mesma forma, ou que ouse sequer questionar a tua forma ou a tua linha de pensamento, é suspensa imediatamente. Sem hipótese de ir a eleições. Porque é isso que tu queres. Colocar as pessoas que tu queres dentro dos cargos que te apeteceu. A mim fui o primeiro a ser convidado para ser deputado pelo Porto. Só que te esqueces de uma coisa. Há mais gente que sabe disto, como tu sabes. Não é? O número 2, o número 3 e o número 4 disseste-me tu, sou eu que escolho. Comigo? Não escolhes ninguém. Porque teria que ser pessoas do Porto. Que conheçam as ruas, as estradas, a cultura, o vivêndio do Porto. Não é o Diogo Pacheco de Amorim. O que é que ele percebe do Porto? Zero. Quer entregar o Porto agora, vê lá, ao Pereira Coutinho e ao sobrinho dele. O Pereira Coutinho está aqui há 6 meses. Quer dizer, ele não sabe o que é o Porto. Ele tem que andar com GPS dentro do Porto. Ele não conhece os concelhos todos do Distrito do Porto. Isto é uma vergonha, porque tiveste o Sonso que é um vendido. Assinaste com o legado de deputado e o homem foi todo contente. Quer dizer, ele já nem sabia para onde é que ia. Só faltou ligar, mamãe, sou deputado agora. Sou uma pessoa muito importante. Vamos ver o que é que os negócios escuros ou obscuros dele, que ainda andam por aí a ser desvendados. Tens um Pedro Frazão, que é precisamente um homem que se dizia defensor que invadia Lisboa, isso chegou a dizer ele, faça uma invasão a Lisboa se não aceitarem a tauromaquia. A tauromaquia faz parte da nossa tradição, da nossa cultura. Eu não sou aficionado, mas respeito. Faz parte realmente da nossa cultura. Mas como é que se vai buscar uma pessoa que é precisamente contra as touradas? E criticou bravamente. O Pedro Frazão calou-se. Tem medo de perder o lugar de deputado. Ou já não perde. O lugar de deputado já é dele. O que é feito desse senhor? Calou-se? Perdeu a coragem? Ou vai ser como quando foi a tribunal, coitadinho, parecia um anjo. E passou por mentiroso e foi condenado por ser mentiroso. Um homem defensor disto, daquilo, do mundo rural. Onde é que está o mundo rural? Com uma assessora destas. Tu vais contratar pessoas... Nisso o António Costa é mais coerente. Tem um governo mau? Tem, mas tem uma coisa, tem coerência. Escolheu todos socialistas. O Medina é socialista. Por isso é normal que ele o tenha escolhido para ministro. É normal, tu teres contratado a Cristina Rodrigues, que sempre foi contra o Chega. E penso que ultrapassaste a linha que é aquilo que as pessoas do Chega consideram aceitável. Porque o teu endeusamento vai acabar um dia, porque tens a imagem gasta. Os teus discursos não têm nada de novo. Ouvir um discurso teu no Porto, em Braga, em Setúbal, em Lisboa, no Algarve, é sempre o mesmo. Tu dizes mal de tudo, até do que está bem. As piadas são sempre as mesmas. Tivemos o Carlos Natal, que teve coragem de ir a votos contigo. Tu ridicularizaste a figura do senhor. Isso não é digno, pá. Enfrenta homens assim, pá, como eu. Eu estou disposto a ir a votos contigo. Porque eu fui suspenso por um órgão ilegal. Por tua ordem. Porque tu no Porto nunca ias mandar. Nem vais. Tu tem calma, André, porque eu ainda estou aqui. Andas sempre com as tuas seguranças, pá. Já sei que vais mandar os teus watchdogs agora atacarem-me, mas eu não respondo a watchdogs. Eu é contigo. E se tens muitas seguranças e muita importância, pá, como deves imaginar, não tenho medo, também os tenho. E cá estou para ti para o que for preciso. Porque tu vales zero e não és um homem corajoso, és um covarde que fazes tudo nas costas, pá. Percebes? Tu és um covarde. É o termo adequado para te chamar aquilo que tu és. E que ninguém tem coragem, mas eu tenho, porque eu não tenho medo de ti. Nenhum, zero. Nem político, nem intelectual, de rigorosamente nada, porque tu não sabes nada. Tu és um homem que vives de chavões. Tu eras bom para vender numa feira. Não tenhas dúvidas. Defendeste durante anos o Luís Filipe Vieira. Um homem que foi condenado e que irá ser condenado novamente. Eu pensei durante muito tempo que enquanto comentador de futebol era um personagem que tu vestias. Mas não. Tu detestas o Porto Distrito, o Porto Clube, que eu aceito. Por amor de Deus, tenho muitos amigos do Benfica. Mas tu és doente. Tu tens um problema do foro psiquiátrico. É a mesma coisa que a religião. Tu não és enviado de coisa nenhuma, mas Deus não envia. Quer dizer, se Deus enviasse alguém, tinha que mandar alguém melhor do que tu. Não ia enviar uma coisa tão má. Não é? Ainda estou a ver
quando é que tu vais realmente aos deputados, que realmente é de uma qualificação incrível, todos, haverá um ou outro que se aproveita, como é óbvio, mas a grande maioria, como é que tu os vais capacitar se tu não és capacitado? Mas será que alguém acredita que tu és enviado de Deus? Tu a mim, que eu tenho mensagens tuas, e não me obrigues, que eu nunca publiquei até hoje uma mensagem tua, mas publico se tiver que publicar, a jurar-me por Deus. Escreveste assim: Zé, como homem religioso que sou, prometo e juro-te por Deus que o Diogo regala a Patrícia Branco e o Manuel Matias, manda-me os prints que eles vão ser suspensos. Tens os prints há muito tempo. Onde é que está a suspensão deles? Os homens do mundo rural, onde é que anda o Pedro Frazão do Opus Dei, que afinal aceita de uma forma muito pacífica uma senhora que é anti-touradas, anti-mundo rural, é pró-aborto, LGBT, a liberalização da droga? Quer dizer, isto não faz o mínimo de sentido. E as pessoas estão cansadas de ti. Enquanto houve uma altura que realmente o Chega e tu eram a mesma pessoa. O Chega era dependente de ti. Neste momento, tu és dependente do Chega. E as pessoas estão cansadas de ti. Vão querer outra pessoa a liderar, porque as pessoas querem um líder. E tu não és líder. Tu és um parlamentar razoável, mas longe de seres bom. Tu andas enganado. E deixam-te andar enganado. Porque te alimentam esse ego que é maior que o partido. Agora, eu vou a votos contigo, porque o Tribunal Constitucional há de dizer que eu fui suspenso por um órgão ilegal. E isso levou-me a pedir a minha demissão. Mas eu vou voltar, não vou para o CDS, porque eu sou um homem de causas, e não desisto. E vou contigo a votos. Se me ganhares, és melhor do que eu. Agora, duvido é que ganhes. Porque como vou eu para o Tribunal Constitucional, vamos muitos. E esses todos vão voltar. E esses todos irão votar. Tu não sabes nada. As pessoas cansaram-se de ti. O discurso é sempre o mesmo, redundante, redutor, básico, primário e até primitivo. Tu criticas tudo até o que está bem. E depois tens um órgão ilegal que é representado precisamente por um homem cheio de ética, que tem dificuldades em pagar a pensão de alimentos a um filho, que tem que ir para tribunal, quem paga é a ex-mulher dele. Ou melhor, a atual mulher é que paga a ex-mulher. Porque ele é um desempregado ou de subsídio dependente. Um homem que não sabe ser pai de família e não sabe sustentar um filho, como é que pode representar um país? Pergunto eu. Ou anda tudo a dormir e ninguém vê nada. Um homem que não sabe ser pai. Num partido conservador de direita. Mas tu sabes que é filosofia de direita, doutrina filosófica de direita? Tu estás mais para a extrema-esquerda, decididamente. Do culto do eu, enganaste toda a gente. Tens o pior que há ao teu lado. E tu sabes disso. Porque eles são básicos. Alimentam-te o ego. Agora em mim, eu disse-te uma vez, e tens isso escrito, que irias ter um opositor forte. E vais tê-lo. Porque eu não tenho medo de ti. Não tenho medo dos teus seguranças. Não tenho medo dos teus lacaios. E ouve, tens uma coisa que ainda por cima é grave. És racista e xenófobo. Em Portugal não és. És moderado. Mas chegas a Bruxelas e o discurso muda. És racista e xenófobo. Quero uma Europa para europeus. Acho muito bem, sim senhora. Mas esqueces para que tens aí dentro do teu partido africanos, latino-americanos, que não são portugueses. E estou à vontade, sabes porquê? Que a minha mulher é negra e é brasileira. Então não é portuguesa. E não é um passaporte dado pelo chefe que faz dela portuguesa. Nem será um passaporte dado pelas entidades brasileiras a mim, que fará de mim brasileiro, porque eu não sou latino-americano. Eu sou português. Então quando tu dizes que era uma Europa para europeus, e depois tens um vice-presidente, que é esse tal Frazão, que realmente o homem sempre que fala é um perigo, eu aí acredito que comeces a rezar, que vai visitar mesquitas e que ainda se sente muito bem lá dentro. E estamos a falar, fazer elogios a um imã, ou lá como é que se chama, porque eu percebo muito pouco dessas coisas, que ensina como bater nas mulheres. Quer dizer, e um vice-presidente não é sequer chamada a atenção. Como é que isso é possível? A islamização da Europa, que tu és contra e eu também. Mas como é que é possível o Pedro Frazão andar aí a visitar mesquitas e não sei o quê? Esse Pedro Frazão que... Opa, valzeiro esse homem. Valzeiro. Aliás, como grande parte... Aliás, eu sempre que falo, eu acredito.
que tu comeces a rezar e que a tua parte religiosa venha ao de cima, que é para a coisa não te correr muito mal. Depois há o país, que é os portugueses de bem. Os teus são de bem longe. O Regal é de bem. É de bem longe. O Pedro Pinto é de bem. Sabes que o denocínio é crime. Sabes? Tu tens o que há de pior aí junto de ti. E depois vês a pergoar que és o homem que representa os portugueses de bem. Tu não és de bem sequer. Tu és um mentiroso, que lidas mal com a verdade e que não aceitas que ninguém te diga nada. Mas de mim eu direi-te tudo, dir-te-ei tudo o que me apetecer e aquilo que eu entender. E depois, vais fazer o quê? Diz-me lá o que é que tu me vais fazer. Mete-me em tribunal, porque eu tenho provas de tudo. E se me desmentires, os teus prints vão parar à internet. Oh yeah. Sabes, André, tu precisas de mais gente que tenha coragem para te enfrentar, que não precise ser teu lacaio, porque eu não preciso, e nunca o serei. E vou a votos contigo, e irei acabar com esse nepotismo que tu criaste dentro do partido. Tu és um déspota e onde crias realmente uma cambada de inúteis que estão dependentes financeiramente de ti. Não tens nada que se aproveite. Enganaste o povo. Enganaste pessoas a quem deste esperança. Isso é mau. Enganaste pessoas que fizeram quilómetros por tua causa. Enganaste pessoas que puseram em causa as próprias famílias para pôr o Chega à frente. Enganaste pessoas que te ajudaram financeiramente. Para quê? Agora não precisas nem sequer das cotas. Recebeste uma subvenção. Também és um subsídio dependente. Para manter esses luxos, para andar de Mercedes, para andar cheio de seguranças. Mas porquê, homem? Tu não vives na Síria, pá. Estás em Portugal. Para que tanto segurança? Vens ao Porto com 11 seguranças armados. Eles não podem estar armados. Sabias disso? Isto tem que acontecer alguma coisa no Porto. Não são 11 seguranças que te salvam a vida, pá. Eu acho que tu nem sequer paras para pensar na nódoa que és. Porque eu olhava ao espelho no teu lugar e tinha vergonha. Percebes? Tu ridicularizas toda a gente, onde o mais ridículo és tu. Porque tu não sabes rigorosamente nada do que é ser de direita. Vais para a Espanha e falas em espanhol, um espanhol péssimo, fraco, um portugalês, espanholês, para como tu quiseres. Um portanhol. E admites que o Abascal diga e mostre que Portugal é uma província de Espanha. É uma indignação muito ligeira. E rebaixa. Ele esteve cá e falou em espanhol, não falou em português. Até porque o teu espanhol é mau. Por exemplo, o teu inglês é bom, sim senhora. Falas muitíssimo bem. Agora, o teu espanhol é mau. Alguém que te diga, que tenha coragem, opá, fala em português. Falas mal o espanhol. Mas não, André, tu falas sempre bem, tu és sempre o melhor em tudo, és o número 1, pá. Até admira no seres o avançado centro do Benfica. Pá, porque até nisso tu demonstraste aquilo que és. Um zero. Que não honraste sequer vestir a camisola do Porto quando fizeste uma aposta perante milhões de portugueses. És uma vergonha. Enganaste toda a gente. Razão tinha o Aníbal. És mentiroso. Não cumpres a palavra. És um homem sem palavra. Agora que tu desta vez foste longe demais e os militantes do Chega cansaram-se de ti. Começam a ter vergonha de ti. Nomeia mais pessoas. Dirás nomear quem? O teu primo? O Pedro Guerra, que te meteu comentador da CMTV? Ou é por eu falar que já não vais contratar? Vê lá, pensa bem, pá. O Diogo Pacheco de Amorim, pá. Grande deputado. Depois de ter vindo ao Porto buscar os votos, nunca mais cá veio. Um balão cheio de nada. O tal ideólogo de coisa nenhuma. Aquilo é o programa do Manuel Monteiro, a quem ele sacou 250 mil euros para fazer o partido, que me mete em tribunal se for mentira. E fez um copy-paste para o Chega. Depois tens o Pedro Arroja, que diz linearmente e textualmente que as mulheres não são capazes. Pergunto eu, o que é que estão as mulheres a fazer no Chega? Tens uma deputada antifeminista. Quer dizer, isso é um partido completamente partido. E quando as pessoas deixarem de depender de ti financeiramente, tu irás perceber nitidamente o quanto tu vales. Zero. As pessoas cansaram-se de ti, do discurso bacoco, do discurso primário. E em mim vais ter uma oposição como nunca sonhaste. Eu escrevi-te isso. E não me negues
Nem que me convidaste para ser deputado pelo Porto. Nem que me disseste que ias expulsar o Matias, o Diogo e o Regala e a Patrícia Branco pelo perfil falso que criaram. Agora, eu fui a votos, eu ganhei as eleições. Eu não ando cá com manobras de bastidores atrás de uns e atrás de outros. Não, ganhei. E se for outra vez, ganho. E se for contra ti, irei ganhar também. Tudo fizeste para que eu perdesse as eleições no Porto. Tudo. Ana Eusébio veio cá, a tua Lucinda, que agora já não é, pelos vistos, deixou de ficar também. A ti, quer dizer, no sentido, não estou com isto a dizer rigorosamente nada. Deixou ficar o partido, era nesse contexto que eu queria dizer. Vieram ao Porto, e tu sabes disso, eu acusei disso. O Manuel Matias pedia para escreverem mal de mim, enquanto eu era presidente da Distrital. Que partido é que tu tens na mão? Sabes que as pessoas depois dizem as coisas, não é? Eu não tenho culpa que me venham contar e que venham com provas e que estejam dispostos a dar a cara. Agora pensa bem nas pessoas todas que suspendeste ilegalmente se voltam ao partido. Tu estás a afastar os conselheiros todos um a um. Os que são contra ti. Pá, isto não é fazer política. Tu não és adepto do pluralismo. Tu és um ditador autocrático. Eu não sei se tu não chegas a entrar na teocracia, porque tu pensas mesmo que és enviado de Deus. Mas digo-te, quem fala com Deus, pá, eu respeito, é religioso. Mas se Deus fala contigo, marca uma consulta psiquiátrica, porque é sério, é grave. E se Deus tivesse que mandar, pá, seguramente mandaria alguém melhor para o representar, porque representas muito mal. Pá, o que eu peço é que as pessoas que estão no Chega deixem de ter medo. Mas medo de quê? Medo tem que ter os assalariados, os que vivem disso, os que são dependentes do partido. Não podem curtir coisas de Lourenço. O Pedro Frazão andou a dizer que quem for amigo do Sérgio Pereira, não sei o quê. Opa, eu não sou o Sérgio Pereira, sabes porquê? Eu digo o que tenho de dizer do meu perfil, tenho cara, não tenho medo de tipa, e no dia que eu tivesse que arranjar um perfil para dizer o que penso, eu teria vergonha. Eu digo-te na cara, às vezes que me apetecer, e que eu entender. Percebeste, Andrezinho? É que para mim tu és o Andrezinho, ainda és o menino. E tu ainda não me viste a virada ao contrário. Tens-me visto sempre bem disposto. É? Porquê é que o teu amiguinho Luke ainda não foi suspenso? Insulta toda a gente na internet, toda. Só ainda não me insultou a mim. Provavelmente não quer que se saiba que trabalhou no Porto, não quer que se saiba quem é que lhe pagou a casa. É que eu tenho isso, cuidado. E eu mando. Agora já mandou um conselheiro, porque não estava de acordo, e muito bem, com a contratação desta senhora, porque realmente não justifica de maneira alguma. Mandou o homem tirar-se ao Rio Tejo. E ele é que é suspenso. Opa, tu gostas de almoços, jantares, beber. Tu e essa trupe que te rodeia. Tu e essa trupe que te rodeia irão cair com estrondo. Porque vocês não ouvem nada, não veem nada, porque também eu compreendo, muitos deles não sabem. Rui Paulo Sousa, quer dizer, veio corrido do Aliança, ele não sabe rigorosamente nada de nada. Tu próprio sabes muito pouco. O Pedro Pinto, olha, deixa-me estar calado, porque... meu caro, eu só te quero dizer uma coisa. O Tribunal Constitucional irá decidir. E a partir daí não há recursos. E eu vou a votos contigo. E irei ganhar o partido. Irei devolver o partido aos fundadores, dos quais eu não sou fundador. Eu nem sou dos que me sinto muito traído. Sinto-me traído para ter feito 600 km para ser mal recebido em Lisboa. Era o que faltava. Nem 1, nem 10, nem 20, nem 30 Andrés Venturas. Estás a perceber? Andes lá com os segurançazinhos que andares, pá. Para mim é igual, pá. Ou pensas que és o único que tem seguranças, não há mais seguranças no mundo? São todos teus, queres ver? Tu ainda não sabes o que é o Porto, André. E o Porto nunca vai ser fácil para ti e cada vez será mais difícil. E eu próprio me encarregarei de te fazer o Porto difícil. Porque as pessoas do Porto têm que ter vergonha. Não há uma pessoa do Norte, uma que seja, que esteja num órgão importante. Na Direção Nacional, 0. No Conselho de Ética, 0. Na Mesa da Assembleia, 0. No Conselho de Jurisdição, 0. Que no Norte
Não há gente capaz. É tudo aí a betada de Lisboa, é. Depois dizes que eu quero balcanizar o partido ou criar um norte-sul. Não, tu é que crias só o sul. Lisboa, Lisboa e Lisboa. És um Beto dos subúrbios, pá. Chamas isso ao Chicão, mas tu és muito pior que o Chicão e tens menos coragem que o Chicão. Queres serviço militar obrigatório? Foste à tropa, ao menos? Sabes pegar numa arma? Não sabes. Oh André, eu já te vi a tremer por todos os lados. Parecias uma menina. A minha filha treme menos que tu. Estás a perceber? A minha filha treme menos que tu. Tem menos medo que tu. E é isto que precisas de ouvir. Que vale zero. E que não és o Chega. Já foste. Hoje em dia as pessoas estão com vergonha de ti. E as pessoas que não tiverem medo e que tiverem coragem, irás para o Tribunal Constitucional, tu e as ilegalidades que esse partido comete. Tu és como o Putin. Há liberdade de expressão. Mas quando ela ultrapassa a tua vontade, o castigo é penoso a seguir. Tu é com a expulsão porque não podes fazer mais nada. Porque se tu chegasse a primeiro-ministro, eu e muitos teríamos fugido de Portugal. Ainda bem que nunca chegarás. Por isso é que tu, durante as campanhas eleitorais, prometes tudo e mais alguma coisa. Tu nunca serás primeiro-ministro, e sabes disso. Então podes prometer o que quiseres. Até podes prometer a Lua. Até podes prometer que Portugal vai ser campeão do mundo 5 vezes seguidas. Porque nunca serás primeiro-ministro. Aliás, tu não tens vergonha de utilizar uma fotografia ou um post do Rui Rio, onde ele já veio dizer que é falso, e tu continuas com ele. Isso é uma forma de fazer política baixa. Como tudo é baixo. Vocês atacam na surdina. Mandas os teus cachorros, porque é o termo adequado, cachorros, sem medo. Porque leais são os homens, fiéis são os cães. E tu tens uma cambada de fiéis, enquanto lhes pagares. Porque no dia que deixares de pagar, tu vais ver a fidelidade dos subsídio-dependentes. É que eles precisam de viver. E são todos uns tesos, pá. Eu também sou. Mas não estou dependente de ti, meu caro. Para nada. Olha, um grande abraço para todos os que tiveram paciência de me ouvir e é a altura de dizer chega, porque nós estamos cansados e eu irei a votos contigo. Porque aqui no Porto nem quero ir, porque se for ganho, como deves imaginar. Contra a tua vontade, ganho sempre que me apetecer. Eu sei que isto é duro, mas quer dizer, avisa também o Diogo, para o grande estratega de coisa nenhuma, que não vale a pena meter o Pereira Coutinho, que ele nem do Porto é, não percebe nada disto, sem GPS anda perdido. E com o sobrinho dele, quer dizer, pá, é tão fraquinho que aquilo nem justifica. Mas gostei de ver o Diogo realmente no Rio Douro, parecia que estava a chegar à Índia, uma coisa bonita, uma imagem apoteótica e epopeia. Meu caro, está tudo dito, pelo menos assim à primeira vista. Sempre que me apetecer intervir, irei intervir, ou por escrito ou de uma forma direta. Por isso, calar-me. Não tens hipótese, meu caro. Só no dia que eu morrer. Mas terá que ser por morte natural. Está bem, ó Putin? Aquele abraço. Fica bem.